Olá, meu aluno querido, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de filosofia, no Filosofia Sem Mistérios. Sou o professor Pablo Jamil, que hoje eu vou falar sobre um filósofo que talvez seja um dos mais relevantes da história da filosofia, tem uma influência gigantesca no pensamento econômico, no pensamento das ciências sociais, na própria filosofia como um todo. Eu estou falando de Karl Marx. Esta é uma aula sobre Marx. Veja, a melhor pessoa para ministrar uma aula sobre Marx é o professor José Paulo Neto. O Zé Paulo é a maior autoridade que me vem à mente quando eu penso sobre Karl Marx. Talvez o maior estudioso do Marx. E aqui eu vou, dentro dos limites da minha ignorância, falar um pouquinho sobre o Marx e sobre o papel da filosofia marxiana. E eu não vou utilizar o termo marxista, depois eu explico por quê, para o pensamento filosófico mundial. Bem, nós estamos falando de um filósofo alemão, certo? Marx foi, de certa maneira, um dos mais proeminentes pensadores dentro do mundo da economia. Então, quando você pensa em Marx, é preciso considerar qual foi a trajetória filosófica desse indivíduo. Existem muitas especulações a respeito da vida do Marx, muitas coisas que os detratores da imagem dele costumam falar, e aqui eu vou tentar trazer alguma luz sobre essas informações. Bem, Marx foi um jovem que desde muito cedo já demonstrou uma habilidade muito grande com relação ao estudo da filosofia. E a opção que ele fez, uma opção de vida, que não é uma opção fácil, aliás, não é uma opção nada fácil, ele decidiu que ele seria exclusivamente um intelectual, um pensador. Ele se debruçaria exclusivamente sobre questões filosóficas. Eu não sei se você entende quais são as implicações disso. Porque, assim, a menos que você esteja num país como o Brasil, que de vez em quando seleciona umas 2 ou 3 figuras anedóticas para dizer que são grandes pensadores e convidam para palestrar aqui e ali, fazer programa não sei onde, e acabam ganhando dinheiro com isso, a vida do intelectual é solitária e pobre. O Marx não era de uma família pobre, tá? Não era um miserável. Ele veio de uma família abastada, ele teve uma boa educação, ele teve um casamento com uma mulher que tinha posses, a esposa dele era uma pessoa rica, o sobrenome dela von Westphalen, Jenny, se não me engano, Jenny von Westphalen, e durante muito tempo foi o dinheiro da esposa que manteve a família. Teve muitos filhos, o Marx, mas, falando da biografia dele, aqui eu estou omitindo diversas coisas, tá? Apenas, eu estou dando esse panorama apenas para que você saiba uma coisa. Comumente as pessoas falam assim, porque o Marx foi sustentado pela mulher, o Marx nunca trabalhou, a gente fala, o Marx era um vagabundo. Calma, cara. Trabalhou, e trabalhou muito. A obra filosófica desse cara é extremamente densa, extremamente complexa, sabe? E ele dedicou a vida a isso, né? Ele dedicou a vida a essa reflexão. Mas houve um momento em que, por causa do seu ativismo político, o Marx foi perseguido e ele se tornou um apátrida. Ele teve que sair do próprio país. Saindo do próprio país, eles perderam esse patrimônio que eles tinham, e aí não tinha patrimônio para sustentar o Marx, nem a família dele. Quem foi que, apostando na genialidade do Marx, contribuiu com o Marx e com a sua família para garantir certa segurança para ele, e eles, na verdade, né? Foi o Friedrich Engels. Engels, o parceiro intelectual do Marx, que, diga-se de passagem, é uma pessoa que
só pelo seu vulto intelectual já mereceria uma aula completa. O Engels, para quem não sabe, era filho de um grande industrial. Né? Era filho de um grande industrial, um daqueles grandes donos dos meios de produção que ele, Engels, e o Marx tanto criticavam. E aí, o Engels teve uma formação filosófica, política, bem marcada, bem posicionada, ficou com uma herança do pai, as empresas que ele teve que administrar, e foi graças a essa administração que ele conseguiu dinheiro para sustentar a família do Marx e o trabalho do Marx, além de sustentar os companheiros de partido. Então você veja que era um cara que realmente acreditava na causa. Ele trabalhou com uma coisa que era contrária àquilo que ele apregoava, para que por meio dessa aquisição de capital ele conseguisse financiar as publicações do amigo e muito do que o partido fez. Muito bem. Aí, tanto que quando o Engels morreu, ele deixou uma herança grande, né? Foi dividido em 3 partes, uma das partes para a família do Marx, diga-se de passagem. Vamos falar então sobre o pensamento marxiano. Por que não marxista? Porque marxista remete ao marxismo, que é o conjunto de ideias derivadas dos pensamentos de Marx. Tanto é que existe uma frase muito importante que Marx não seria marxista. Né? É uma coisa curiosa a se pensar. O Marx foi um peixe dentro d'água durante décadas, principalmente se você considerar o momento histórico em que eles viviam. Vamos partir, então, de algumas bases epistemológicas da filosofia marxiana. Marx vai partir de um estudo profundo que ele fez de outro filósofo alemão importantíssimo que você já viu aqui, o Hegel. E ele vai partir de muitas considerações hegelianas para desenvolver suas bases filosóficas. Mas não só. Ele vai beber na fonte de Fourier, de Saint-Simon e de tantos outros socialistas. Tá? Socialistas utópicos. Para você que acha, por exemplo, que foi o Marx que criou o socialismo, você viajou já. A teoria socialista é anterior ao Marx. Mas muita gente reputa ao Marx porque ele foi um grande pensador que conseguiu dar mais corpo a algumas dessas teorias. Nós estamos falando de uma época em que as pessoas trabalhavam literalmente até morrer. Em que você não tinha leis que protegiam o trabalhador. Em que os operários dormiam nas fábricas, acordavam nas fábricas, praticamente moravam nas fábricas para receber um valor ínfimo em relação àquilo que eles produziam. Aliás, eles nem conseguiam perceber que o dinheiro que eles recebiam por aquilo que eles produziam não era suficiente para adquirir o próprio resultado do trabalho dele. Quer dizer, vou explicar isso. Imagine que você trabalha numa confecção de calças jeans, certo? E você era remunerado por dia. Você era remunerado por dia com 50 centavos de dólar. Imagine que esse seja o valor. Ao fim de um mês, você tinha lá o seu soldo, né, aquilo que você recebia. E aquele valor não era suficiente para você comprar um produto daqueles que você fabricava. Os trabalhadores não conseguiam perceber isso. Aliás, o Marx foi um dos primeiros a chamar a atenção para esse fato, que eu estou traduzindo aqui de uma forma muito grosseira, num exemplo muito grosseiro, como a noção de ideologia, certo? Aliás, como a noção de, alienação. O indivíduo não se percebe parte daquele processo. Ele é tão mecânico que ele só faz algo e sai.
e não se percebe como parte desse processo. É justamente a alienação uma ferramenta muito poderosa para manter o que se chama de status quo. Manter as coisas como elas estão. Os burgueses, burgueses, e os pobres, mais pobres. Assim como aquela canção do grupo As Meninas. O rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Isso é uma tradução claríssima da mensagem da filosofia marxiana. Ele faz uma leitura, que você pode pensar que é só uma leitura sobre o sistema trabalhista, mas não é. O sistema filosófico de Marx compreende uma crítica da economia política. A crítica da economia política está dispersa nos 3 tomos do Capital. Então, quando você pega o Capital, que é uma obra densa para ler, tenho lá na minha casa os 3 tomos, cada tomo é desse tamanho. Aí você tem ideia, quando você começa a ler, da majestade que é a obra do Marx. Porque é um pensamento muito apurado, você refletir sobre as nações, como elas enriquecem, como se legitima o poder dos ricos e como se expropria o poder dos pobres. Quando ele chega a um nível de maturação intelectual em que consegue conceber os princípios que regem o sistema capitalista, ele chega à conclusão de que, no sistema capitalista, o motor da sociedade, que é uma dinâmica social de lutas de classes, essas lutas vêm antes do sistema capitalista, entenda isso, mas que no sistema capitalista são representadas essas classes pelos opressores e pelos oprimidos, ou pelos detentores do capital e pelos produtores, né, do trabalho, pelos operários, essas tensões acabam, de tempos em tempos, gerando crises. E uma previsão que o Marx faz é que essas crises acabariam tornando a forma de organização do capitalismo, de certa maneira, insustentável. Ou seja, uma espécie de crítica à noção do Adam Smith, do laissez-faire, laissez-passer. Deixar e fazer, deixar e passar, porque existe uma mão invisível do mercado que regula as coisas. Marx acaba mostrando que não existe uma mão invisível do mercado, que as mãos estão ali bem visíveis, e são as mãos dos detentores do capital, principalmente dos meios de produção. E ele diz que chega um momento em que a sociedade não conseguirá mais gerir-se numa forma capitalista, e ocorrerá uma transição socialista para aquilo que ele concebia como uma forma comunista, né, de um trabalho disperso e igualitário. Eu não vou entrar no terreno dessa discussão do comunismo ou não, porque todas as tentativas de dizer que a sociedade ingressaria num comunismo de maneira forçada foram falhas. Porque fica bem claro que isso seria uma revolução social que teria um início, mas não está claro qual seria o seu fim. Então, esse processo de transição na filosofia marxiana é um processo orgânico e não forçado. Então, toda vez que você
observa alguém levantando, por exemplo, uma bandeira do comunismo e fala sobre uma instauração, você tem uma instauração forçada, portanto não orgânica, portanto fadada ao insucesso. Na filosofia marxiana, você percebe que ele não fala sobre a instauração forçosa de uma organização comunista, mas ele fala sobre a necessidade de uma revolução. É por isso que você vai pegar uma outra obra importante que ele escreveu em parceria com o Engels. Você tem lá a ideologia alemã. Lá ele fala sobre ideologia, sobre alienação, sobre como é que se consegue dominar, né? Ele não está ensinando a dominar o povo, mas como a ideologia acabou dominando o povo por causa da alienação. E como era preciso combater isso. No manifesto do Partido Comunista, em que ele fala para os operários se unirem. Existe um outro conceito de Marx que trata da revolução e um termo chamado de ditadura do proletariado. O termo ditadura do proletariado não pode ser lido contemporaneamente pensando que você tem a mesma acepção do alemão. Quando se fala em ditadura do proletariado, seria uma etapa do processo revolucionário em que os proletários estariam de tal forma organizados que poderiam dizer: isto nós aceitamos, isto nós não aceitamos. É isso. O ditadura do proletariado seria o proletariado ter o poder de dizer aquilo que para eles está justo ou não. Perfeito? O que mais Marx fez? Uma análise completa do modus operandi do capitalismo. Ele conseguiu tratar de uma dialética advinda do princípio hegeliano, mas aí, nesse caso, bastante modificada. Ele bebe da fonte hegeliana, mas ele vai trabalhar com o materialismo histórico dialético, como o homem, como resultado dos conflitos sociais que o trouxeram até ali, como resultado da conjuntura social. Isso é importante compreender. O homem não é a priorístico para Marx. Certo? O homem não é a priori. O homem é um resultado, é uma espécie de construção. E essa construção perpassa todos esses elementos. Precisamos entender também que quando falamos sobre Marx, devemos lembrar do trabalho dele político. Quando ele traça a crítica da economia política, muitas coisas que ele disse posteriormente foram utilizadas da forma mais cafajeste possível. Existe uma obra, né, quando você... Olha só, um dos argumentos mais reducionistas que costumam dar sobre Marx é: Marx queria que todo mundo tivesse a mesma coisa, não importa o quanto eles trabalhassem. Isso está errado. Você pega, por exemplo, uma obra bem curtinha chamada Crítica ao Programa de Gotha. Você tem cartas de Marx para Engels e de Engels para seus companheiros de partido, em que o Marx vai traçando diversas inconsistências que o La Salle estava trazendo para o povo a partir dos ensinamentos de Marx e com os quais Marx não concordava. Essa é uma das teses. Ele fala que cada um tem direito a explorar o resultado do próprio trabalho, na proporção do seu trabalho. Está lá na Crítica ao Programa de Gotha. Então, esse reducionismo ele já não existe. Por isso que eu falo para você que é muito delicado trabalhar com Marx, porque foi um pensador tão polêmico e tão revolucionário que muitas pessoas pregaram ódio contra Marx. Pregam ainda hoje. Aliás, sabe quem foi
um dos indivíduos que manifestadamente mais declarou ódio ao Marx, Adolf Hitler. Se você pegar a obra do Adolf Hitler, ou Mein Kampf, né, A Minha Luta, em diversas partes ele critica o socialismo e ele critica diretamente a figura do Marx e os pensamentos de Marx. Isso está lá no livro. Nas primeiras 80 páginas você acha todas essas menções que eu fiz aqui, certo? Eu gostaria de saber de você quais dúvidas você tem a respeito do pensamento do Marx, se você curtiu essa breve aula aqui e o que mais você quer ver aqui no nosso canal de filosofia. Ajude-me a levar o conhecimento filosófico para mais pessoas. Ajude a patrocinar o canal, faça sua inscrição e até a próxima. Força, guerreiro!